Mateus capítulo 24, Jesus pregou este sermão, foi o seu último sermão, sermão profético, que fala do princípio das dores, 2 dias antes de ser preso e crucificado. E ele o pregou em particular, conforme a narrativa. Mateus capítulo 24 diz assim: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora versículo 32 em diante. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Que Deus abençoe esta escritura ao teu espírito. Pai, obrigado por esta porção da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este sermão, por estas revelações. Instrui-nos agora, Senhor, através do teu Santo Espírito, em toda a verdade. Guia-nos, ó Pai, pelo teu bom Espírito neste estudo, e dá-nos a revelação das coisas que em breves hão de acontecer. Ó Deus, prepara a tua igreja, prepara os que estarão ouvindo também, Senhor, através destas fitas, que o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, ó Pai, venha permear os nossos corações. Trabalhe agora, Senhor, dá-nos a unção para esta hora. Repreendemos em o nome de Jesus toda e qualquer tentativa de levar a palavra, de furtar a palavra, de retirar a palavra agora em nome de Jesus. Caiam todos os teus inimigos, ó Pai. Conforme diz a tua palavra, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante da tua presença aqueles que te odeiam. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Irmãos queridos, nós estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, e dentro deste tema maior, que é a segunda vinda de Cristo, nós começamos na última ministração a falar sobre os sinais que vão anteceder esta segunda vinda.
Jesus disse que ocorreriam vários sinais e que estes sinais seriam para nós um motivo de gozo e de alegria, porque quando essas coisas começassem a acontecer, ele estaria às portas, ele estaria pronto para retornar. Essas coisas que Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas, diz o versículo 33. E nós estamos examinando esses sinais. Já falamos sobre os falsos cristos, falamos sobre guerras e rumores de guerras, e falamos também sobre nação contra nação, e queremos dar continuidade nessa ministração nesta noite. E eu gostaria que você atentasse agora para o versículo 7, quando Jesus disse ali: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós já falamos sobre isso. E haverá fomes em vários lugares. O versículo 7, Jesus afirma que fome será um dos sinais. Fomes, ele usa no plural, em vários lugares, será um sinal, ou um dos sinais, da iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sempre houve fome, aqui e acolá, em vários lugares, sempre as pessoas tiveram aqui ou acolá fome. Mas a fome vem aumentando nestes últimos anos, ela vem aumentando de uma maneira espantosa na face da terra. A revista Veja, em 1990, ela publicou uma matéria de capa a respeito deste problema. E ali nós temos então uma família, ali de Curitiba, que estava passando fome, morando em albergues, ou quando não nas ruas, nas praças, com duas crianças. Um casal ainda bem jovem, e embaixo os miseráveis. E nunca houve tanta gente morando, na rua, sem lugar para morar, passando fome, passando necessidade. Esta matéria de capa nos trazia dados, nesta época, em 90, dados assustadores, quando um percentual de 25% da população do Brasil estava abaixo da linha de pobreza. A irmã pode desligar, obrigado. Ou seja, ganhava menos de um salário mínimo por mês. Não tinha condição para se sustentar e tinham que morar nas ruas, debaixo de pontes, debaixo de viadutos, e morar hoje em favela, irmãos, é um privilégio. Eu, quando estive em São Paulo agora semana passada, ainda estive observando, nós andamos por lá, e aqueles viadutos, São Paulo tem muitos viadutos, e as pessoas morando debaixo dos viadutos, ali fazendo os seus casebres ali de papelão, de compensados, aquelas casas, aqueles casebres, aquelas coisas que um simples vento pode arrancar tudo, e as pessoas às vezes enrustidas debaixo daqueles viadutos, nem com papelão para se proteger, estão ali com crianças morando na rua, outros morando nas praças. Eu fiquei na Praça do Aroche, num hotel ali, e me lembro que no domingo pela manhã levantamos bem cedo para ir à escola bíblica ministrar essa semana passada, e quando fui tomar café observei ali na praça algumas pessoas dormindo nas ruas, nos bancos e nas gramas. Ali no centro de São Paulo, a cidade mais rica deste país, tem ali as pessoas passando fome e necessidade. E fome não é lá na Biafra, como às vezes a gente vê, lá na Biafra, na Etiópia, aquelas mães esqueléticas com aqueles filhos esqueléticos, que é pele e osso, literalmente pele e ossos. A gente vê às vezes na televisão e aquilo nos causa um espanto, nos causa uma aversão, uma situação de angústia e de perplexidade, e isto está ocorrendo em vários lugares na face da terra. A fome tem aumentado. Basta você observar que durante o dia passam crianças pedindo na porta da sua casa. Eu creio que todos nós temos essa experiência aqui. E se sairmos aí pelos bairros, pelos lugares mais distantes, você vai ver a fome e a miséria que está campeando na nossa cidade e em todo este país e em toda a terra é uma realidade. Eu li recentemente, creio que a questão de alguns dias atrás, umas 2 ou 3 semanas, uma notícia, ou a semana passada, às vezes leio bastante coisa, às vezes me confundo, mas a notícia, o fato eu guardo, às vezes não guardo quando li, mas me guardei bem que esta notícia que falava exatamente sobre este assunto na Folha de São Paulo, e dizia lá o jornal que 1 bilhão
e 300 milhões de pessoas no mundo gastam menos de $1 diário com a sua alimentação. Agora eu vou perguntar para as irmãs, é possível alguém gastar menos de $1, ou cerca de R$1, e se alimentar? É possível? Então essas pessoas estão passando fome, a realidade é essa. Menos de $1 por dia, 1 bilhão e 300 milhões. Notícias recentes de jornal. Notícias de dados levantados pela FAO. Aliás, a FAO, que é um órgão da ONU que controla a produção e distribuição de alimentos no mundo, ela publicou um relatório não há muito tempo em que dizia que mais da metade da população da Terra dorme diariamente com fome. Mais da metade. Por quê? Porque não faz as 3 refeições necessárias e básicas que o ser humano deve fazer por dia. Café da manhã, almoço e janta. Mais da metade não faz. Uns fazem 1, quando muito 2. 3 não conseguem fazer. Por quê? 1 bilhão e 300 milhões gastam menos de R$1 na sua alimentação diária. Menos de R$1, ou menos de $1, melhor dizendo, a notícia dizia. Irmãos, a fome é uma realidade na face da terra, e ela está aumentando. Pela primeira vez na história do homem, o ano passado, plantou-se e colheu-se menos do que o necessário, ou menos do que é gasto pela humanidade na face da terra. Pela primeira vez, a colheita ficou aquém do consumo, e o homem teve que lançar mão dos seus estoques, das suas reservas, para suprir as necessidades. Nunca aconteceu isso. Sempre houve excesso ou excesso. Isto contando em termos globais, porque há muito em certos lugares e às vezes pouco ou quase nada em outros lugares. Mas de um modo geral, pela primeira vez, o homem colheu menos do que necessita para passar um ano na face da terra e teve que usar os seus estoques. Fome é uma realidade bíblica e é uma realidade fática na face da terra. E Jesus disse que haveria fomes em vários lugares, não em todos os lugares, mas em vários lugares, muitos lugares. A expressão indica muitos lugares. Então a fome é uma realidade que está ocorrendo diante dos nossos olhos, como nós estamos vendo hoje. Irmãos, o livro do Apocalipse, se você quiser deixar o seu dedo em Mateus 24, abra comigo, acompanhe aí Apocalipse capítulo 6, que nos fala a respeito da fome. Nós temos ali a liberação dos 6 selos, que são os juízos de Deus, que são liberados sobre a terra. O primeiro selo, libera então o primeiro cavalo, o cavalo branco, que eu já disse aos irmãos, é um símbolo do anticristo. O segundo selo libera o cavalo vermelho, né, quando então é um símbolo das perturbações na face da terra. A paz é tirada da terra, diz o versículo 4, de modo que os homens matem uns aos outros. Nós estamos vivendo esses dias hoje. Mas o versículo 5 diz que quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Essa expressão na língua original é vem e vai, ou seja, está liberado para sair, para fazer a obra, né? Vem, e olhei, e eis o cavalo preto, um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão, e ouvi como que uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Eu quero explicar isto aqui. Aqui o cavalo preto é um símbolo da fome. E há uma balança para medir o alimento, porque o alimento vai se tornar muito escasso na face da terra. 1 queniz é uma medida antiga de cerca de 450 gramas. Menos de meio quilo de trigo por 1 denário. 1 denário representa o dia de um trabalhador, o ganho de um trabalhador por um dia de trabalho. Vamos dizer R$5, R$10, seria o dinheiro que seria gasto para comprar meio quilo de trigo. Nem meio quilo de trigo, 450 gramas de trigo, ou 3 medidas, ou 3 quenizes, cerca de 1,5 kg mais ou menos, 1,3 kg ou 1,5 kg,
de cevada. Cevada aqui é um alimento dado aos animais, são os animais que comem a cevada. É usado para alimento, ou das pessoas muito pobres também, que pode usar a cevada, ou usam a cevada como alimento. Mas o trigo, que é um alimento nobre para fazer o pão, que nos sustenta, aqui é dado de uma forma muito escassa. Então a fome aqui é liberada, esse cavalo preto vai trazer fome sobre a face da terra. E nós estamos vendo essas coisas acontecer, irmãos. Hoje, para se colher alguma coisa, você tem que plantar, você tem que jogar ali toneladas e toneladas de pesticidas, fungicidas, começa pela semente, a semente tem que ser tratada, já colocam veneno para matar as pragas, e aí a planta não consegue fazer a fotossíntese, assimila parte daquele veneno que vai para o fruto nós esmagamos, comemos, ficamos cancerosos, nós não. Mas de um modo geral o povo fica canceroso, por quê? Porque está comendo coisas que não deveria comer. A planta não existe, ela não tem a defesa completa contra as toneladas e toneladas de pesticida que se joga em cima de uma soja, de milho e de outros tipos de alimentos básicos que a humanidade consome. Por isso tanta enfermidade, tanto câncer de tudo, que atinge crianças, às vezes até recém-nascidos. Há pessoas idosas, coisas que não se via antigamente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo pesteado, num mundo totalmente empesteado com essas coisas. E temos que colher, e para colher, na necessidade do povo, a pessoa tem que usar estas coisas. De sorte que a fome está se tornando uma realidade na face da terra. A cada dia que passa, estamos vendo estas coisas acontecer. Mas vejam bem, o versículo 6 diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Presta bem atenção aqui, irmãos. O azeite e o vinho aqui são símbolos, assim como também o cavalo é simbólico, né? Então, aqui nós temos o símbolo do azeite e o símbolo do vinho. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Não danifiqueis. O que significa isso? Deus dará proteção àqueles que fizeram aliança com Ele no sangue de Jesus e que foram gerados de novo pelo Espírito Santo, que têm o Espírito Santo em suas vidas. Não danifiqueis, não toqueis nesses que têm, ou seja, que estão selados com o Espírito Santo no sangue de Jesus. É isto que este símbolo significa. Deus vai proteger a igreja, aqueles que são deles, nesses dias turbulentos de fome, porque a fome vai aumentar na face da terra. Mas Deus diz aqui: não danifiqueis. Ou seja, Satanás aqui, através deste flagelo da fome que vai atingir a humanidade, Deus não vai permitir que ele toque naqueles que são gerados de novo pelo Espírito Santo e que têm uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Porque nós sabemos, Jesus falou que o vinho simboliza o seu sangue, que é derramado para a redenção de muitos. E nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo, cujo símbolo na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo, é o azeite. Irmãos, isto é uma verdade. Deus sempre fez separação entre o ímpio e o justo, entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E esses juízos que Deus começa a trazer sobre a face da terra, Deus vai fazer, como Ele sempre fez, separação entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. O salmista diz: fui moço e agora sou velho. Os irmãos conhecem esse salmo? Mas nunca vi o justo a passar necessidades, e nem a sua descendência a mendigar o pão. E Deus não vai permitir isso nos dias finais. Ele vai fazer diferença, como Ele sempre fez. Se você quer conhecer esse texto, volte um pouquinho de Mateus, ali no último livro do Velho Testamento, no livro de Malaquias, no livro do profeta Malaquias, aí quase na divisão entre o Velho e o Novo Testamento, no capítulo 3, a partir do versículo 16, Deus diz assim, a Escritura diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome.
e eles serão meus, e dos dias que antecedem a grande tribulação. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não se lhe deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros na estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o versículo 18 do capítulo 3. Outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, e o ímpio é aquele que ainda não foi justificado, que resiste à ação de Deus e que está no reino de Satanás e não no reino de Deus, que está debaixo do tacão do diabo e não no reino de Deus. Irmãos, Deus sempre fez diferença e Ele fará. Por isso que esta escritura profética de Apocalipse capítulo 6 diz: não danifiqueis o azeite e o vinho, não toqueis no azeite e no vinho, naqueles que têm o símbolo do Espírito Santo, que estão selados por Deus, porque Deus sempre fez a diferença e Ele não vai permitir que o justo mendigue o pão ou passe necessidade, como Ele nunca permitiu, Ele não fará isso. Amém? Agora você pertence ao Senhor, você é justo, você já foi justificado. Se você não foi justificado, essas coisas poderão te alcançar, porque a fome é uma realidade que está crescendo no mundo a cada dia que passa. E Jesus disse que haveria fomes em vários lugares, não em todos, mas em vários lugares, e que isto seria um sinal da iminente volta dele para levar a igreja. Amém? Então vamos voltar ao capítulo 24, novamente ao versículo 7. Jesus diz que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos, irmãos, é outro sinal claro da volta de nosso Senhor Jesus Cristo iminente na terra. Nunca houve tantos terremotos como nos dias que correm. Eu tenho aqui uma estatística, que eu já citei uma vez na igreja, ou uma ou duas vezes na igreja quando ministrei. Uma estatística que foi feita dos grandes terremotos ocorridos em alguns séculos para trás. Terremotos que devastaram vidas e propriedades. No século XV, foram registrados 115 grandes terremotos no mundo. Não pequenos tremores de terras, mas terremotos com destruição de vidas e propriedades. 115 no século XV. No século XVI, este número dobrou, mais do que dobrou. De 115 passaram para 253 grandes terremotos no mundo. No século XVII passou este número para 378 grandes terremotos no mundo. No século XVIII este número aumentou para 640 grandes terremotos no mundo. No século XIX esse número mais do que triplicou, de 640 para 2.119 grandes terremotos no mundo no século passado, século XIX. E no século XX, uma estatística que vai até os anos 80, até 1980, os primeiros 80 anos deste século, nós já tivemos mais de 6.000 grandes terremotos no mundo. E de lá para cá, irmãos, nesses últimos 17 anos, vem aumentando os terremotos, a intensidade e a frequência dos grandes terremotos no mundo. Não estou falando de terremotos pequenos, mas terremotos que têm ceifado vidas e destruído propriedades, trazendo grandes prejuízos e mortandades na face da terra. Terremotos é uma causa, é um fenômeno, é mais do que isto, é um sinal. Jesus disse que haveriam terremotos em vários lugares, não em todos os lugares, mas em vários, em muitos lugares. Assim como haveria fomes em vários lugares, haveriam também terremotos quando ele estivesse na iminência de retornar à terra. Você poderá dizer: pastor, graças a Deus que o Brasil não tem terremoto, o Brasil é um país abençoado. Até anos atrás nós dizíamos estas coisas, mas hoje não podemos mais dizer, irmãos. João Câmara, no Rio Grande do Norte, no nordeste do país, aí está para nos desmentir,
Porque João Câmara de vez em quando treme por lá, ainda não houve mortes, mas tremores fortes com propriedades desmoronando, as pessoas indo dormir na rua. De vez por outra a televisão mostra essas coisas acontecendo na região de João Câmara, no Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Alguns anos atrás houve um terremoto que atingiu, fez tremer os edifícios mais altos da capital do Acre, a cidade de Rio Branco. Esse terremoto foi há uns 4 ou 5 anos atrás, só que o seu epicentro foi a 640 quilômetros de profundidade no interior da terra, por isso ele fez apenas tremer as pontas dos edifícios. Se fosse um pouco mais para cima, mais próximo da crosta terrestre, teria destruído a cidade de Rio Branco, ou os grandes edifícios da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. Não tem muito tempo, Maringá teve 2 tremores de terra aqui em Maringá. Eu tinha até os recortes dos jornais desse fato, mas a televisão e os jornais mostraram, né? E nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Eu me lembro que eu estava em Londrina, no apartamento das minhas filhas, ali quando, aguardando, vendo o jornal, de repente deu uma notícia extraordinária, um terremoto na Venezuela fez tremer 9 estados do Brasil. E o Paraná e Londrina, a cidade de Londrina, e aqui o Moarama, várias pessoas se lembram disso. Eu me lembro que o Brasil estava para jogar ali na Copa América e estava se aguardando, de repente entrou uma notícia especial ali, um repórter urgente, dizendo então que várias pessoas tinham saído dos prédios em São Paulo e em outras cidades. Por quê? Porque os lustres começaram a tremer. Eu me lembro, eu estava sentado num sofá, lendo um jornal, alguma coisa assim, aguardando, e de repente eu senti como se eu fosse tremendo para fora do sofá, como se eu fosse saindo para fora do sofá. Eu estranhei, parei, olhei, mas o que está acontecendo? A Elizabeth estava na cozinha fazendo alguma comida ali. Eu me lembro que ela depois me disse que o alho estava em cima da mesa, caiu no chão, as cabecinhas de alho que foram deslocadas para o chão. No dia seguinte, conversando com pessoas ali, na banca de jornais e tudo, alguns me disseram, a cama tremeu, chegou a sair do lugar, o lustre também, etc. Houve assim uma espécie de uma apreensão em todo o Brasil, pelo menos em 9 estados do Brasil, né, foi sentido esse terremoto. Irmãos, terremotos é uma realidade. Nós estamos vendo isto toda semana. Você pode ver que na televisão ou nos jornais tem notícias de terremotos. E Jesus disse que haveriam terremotos em vários lugares. E o que falar então dos maremotos? Maremotos são terremotos no mar, aí que faz com que a água entre e depois ela volte e forme aquelas grandes ondas que se dirigem para as praias, para as regiões de praias, e ali devastam cidades, às vezes aldeias, e que tem matado gente. Por exemplo, na Baía de Bangladesh, nas Filipinas, esses maremotos têm açoitado ali com centenas e centenas de vidas, de pessoas, de animais. Tem sido uma tragédia. De vez em quando a televisão mostra ali nessa região de Bangladesh e também nas Filipinas. E o que falar dos furacões? Os furacões ultimamente têm acontecido bastante também. Furacões no Caribe, né, na região do Caribe, tem açoitado, destruído cidades, às vezes, né, e até dão nomes de mulheres nesses furacões que passam e devastam, né? Grandes furacões têm açoitado em vários lugares. Estados Unidos tem, no meio oeste americano e também na região da Flórida, no sul dos Estados Unidos, tem sido açoitado também por furacões. Em 1988, em setembro, passou um furacão nos Estados Unidos, numa região dos Estados Unidos chamado Gilbert, esse furacão, com ventos de 280 quilômetros horários. Irmãos, nós temos visto ultimamente aqui, até em Umuarama essa semana passou um pé de vento aqui, né, que é o princípio de um furacão, de um tornado, um negócio mais ou menos parecido assim. E aqui, então, no Paraná, em outros lugares, Rio Grande do Sul, tivemos aí com propriedades destruídas e até pessoas morrendo. Essas coisas estão acontecendo por causa do chamado fenômeno El Niño, né, que tem aquecido o Pacífico ali nas costas do Chile até 5 graus. O sol tem aquecido por causa do buraco do ozônio, que eu vou falar daqui mais um pouquinho.
Essas coisas têm mudado o clima na face da terra, né? O verão já não é mais verão, às vezes é inverno, o inverno já não é mais inverno, é verão, e parece que a gente não está mais tendo controle, ou as coisas estão ficando totalmente descontroladas na face da terra. A Bíblia fala que a natureza está sofrendo com dores do parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus, e a redenção dos filhos de Deus é o arrebatamento, é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e a transformação daqueles que serão levados, conforme o capítulo 8 nos fala de Romanos estas coisas. Então, maremotos, furacões, e o que falar dos vulcões? Nunca houve tanto vulcão em atividade na face da terra. Os cientistas andam muito preocupados com esses fenômenos naturais, fenômenos que não têm uma explicação. De repente, vulcões que estão lá há séculos e séculos, como o Pinatubo. Pinatubo é um vulcão que estava há 600 anos adormecido. Irmãos, nós temos 497 anos de descoberto. O Pinatubo tem 600 anos adormecido, e de repente ele explode numa potência e num pavor, destruindo bases militares ali. A base de Clark, onde tinha ogivas nucleares, tiveram que tirar aquilo de carreira rapidamente, porque o Pinatubo entrou em erupção de Inopino e de uma maneira violenta. Pinatubo, outros grandes vulcões no Japão, no mundo inteiro tem acontecido isso. A televisão tem mostrado destruições através de vulcão que explode e tem destruído ilhas e tem destruído o povo em torno, e quem não se afastar normalmente é levado nesta situação de roldão. E tem lançado cinzas e larvas que são rochas derretidas, né, a grandes altitudes, feito com que, inclusive, prejudique a própria navegação aérea, né, através dos aviões, essas cinzas de vulcões do Pinatubo e outros grandes vulcões que têm lançado, porque os ventos, as correntes de ventos levam essas cinzas, causando dificuldade até para os aviões navegarem no espaço. São coisas, irmãos, que falam da natureza em dores de parto, e Jesus disse que haveria então terremotos em vários lugares. Nós podemos falar um pouquinho agora da camada de ozônio. Eu tenho aqui uma notícia muito pequenininha que foi recortada do jornal A Folha de São Paulo, domingo, 17 de janeiro de 93. Esta notícia foi reproduzida, a Folha de São Paulo reproduziu do Wall Street Journal de Nova York, um jornal muito conceituado nos Estados Unidos. E essa notícia muito pequena, que poucas pessoas leram, mas eu vi e recortei porque esses assuntos me interessam, que eu sei, a gente tem que ficar atento. Jesus tem que olhar e discernir os sinais do tempo. Nós não podemos ficar dormindo como os demais, nós temos que estar atentos. A notícia diz assim: cidade chilena vive a ameaça de, entre aspas, fim do mundo. E a notícia é esta: os 125 mil moradores de Punta Arenas, cidade do extremo sul da Patagônia, no Chile, costumam brincar que eles vivem no fim do mundo. Mas uma série de estranhos fenômenos está fazendo com que o trocadilho seja levado a sério. Segundo reportagem do Wall Street Journal, em texto de Thomas Kahn. Um dos moradores lá de Punta Arenas ficou sem camisa sob o sol durante meia hora e sofreu tanta queimadura que parecia ter estado no Havaí. Ovelhas e outros animais ficaram cegos e morreram de fome porque não conseguiram achar comida. Plantas sadias definharam de uma hora para outra. Os cientistas suspeitam de que esses fenômenos tenham sido provocados pela destruição da camada de ozônio, que bloqueia a maior parte dos raios ultravioleta do Sol. Em outubro passado, ou seja, outubro de 92, os satélites detectaram o menor nível de ozônio sobre a região. Abre aspas. É como a AIDS do céu, fecha aspas, disse um professor ao Wall Street Journal. Irmãos, a camada de ozônio, que deveria ter 3 milímetros, está com menos de 1 milímetro. O homem tem jogado tanta poluição, tanto nos rios como na atmosfera, tem poluído tanto, que ele está destruindo a camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta e infravermelhos.
E o resultado disso é que formou-se um buraco na região da Antártida, no Polo Sul. O resultado disso, então, é que aquela região está aquecendo. E por isso começa a desprender grandes blocos de gelos, geleiras estão se desprendendo deste grande continente gelado e vindo para as águas, para os oceanos, inclusive pondo em risco a navegação por causa desses icebergs. Está se tornando difícil a navegação no extremo sul do continente. E também este buraco da camada de ozônio já subiu e já passou pelo Brasil e da América, está subindo para a América Central. Eu quero dizer para você que quando você for na praia, você não deve ficar lá exposto ao sol. Você tem que usar aqueles protetores e bem fortes, porque nós estamos vivendo debaixo deste buraco, desse buraco da camada de ozônio. Então, irmãos, não se deve pegar sol, a não ser nas primeiras horas do dia, creio que até 10 horas, depois, se não me engano, é depois das 4 horas, e cuidado com esse horário de verão, porque agora as coisas começam a complicar os horários, né? E a camada de ozônio está aí. E nós devemos tomar muito cuidado, porque enfermidades de pele, como câncer e outros, estão aumentando em função destas coisas. E nós temos que pedir a proteção de Deus para estas situações, porque nós estamos vivendo os dias das dores de parto de que Jesus falou. Então esta camada de ozônio está fazendo todo esse estrago, aquecendo o clima na face da Terra. Por isso é que nós estamos vendo as temperaturas cada vez ficando maiores e as coisas cada vez mais descontroladas na face da Terra. Tudo isso, irmãos, são sinais claros de que Jesus está voltando. Jesus disse que todas estas coisas são os princípios das dores. Versículo 8 diz: mas todas estas coisas, terremotos, fomes, nação contra nação, falsos cristos, enfim, esses sinais que nós temos enumerados até aqui, são o princípio das dores. Nós estamos vivendo este período do princípio das dores. A Bíblia fala muito, usando esta figura de linguagem, das dores do parto. As irmãs, as que são mães, sabem o que significam as contrações do parto. Quando começam as contrações, elas são bem espaçadas, mas com o tempo elas vão aumentando, 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 e não tem outra solução senão nascer. Não é verdade? Assim é, que na medida em que se aproxima a volta de Jesus, para levar os seus, para ver esta separação, esse nascimento, esta fuga, este rapto, este arrebatamento da igreja, as dores de parto começam a intensificar-se sobre a face da terra. E nós estamos vivendo este período de intensificação das dores de parto. Fomes e terremotos são sinais claros de que Jesus está retornando. E eu quero dizer a você, mais uma vez, que Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Eu quero que você abra comigo no Salmo 91. O Salmo 91, deixa o dedo marcando aí, o Mateus 24. Mas vamos ler ali no Salmo 91 para você entender bem o que esta palavra nos diz. O Salmo 91, irmãos, não é para ser aberto como muitas pessoas, abra a Bíblia lá no Salmo 90 ou 91. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das tuas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é aquele escudo grande, aquele escudo que cobre todo o corpo até embaixo. Versículo 5 diz: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. E a partir do versículo 7, eu quero que você decore o Salmo 91, deixe que ela ser uma realidade na sua vida. O versículo 7 diz: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui estão os terremotos, irmãos. Nós vamos ver terremotos de 1.000, 10.000 pessoas morrendo e nós não sermos atingidos, não é?
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque Deus faz diferença entre o que o serve e aquele que não serve, entre o ímpio e o justo. Deus sempre fez e Ele sempre fará. Eu quero chamar a sua atenção para aqueles estudos que nós demos lá no início da Bíblia, no domingo de manhã, quando nós falamos das 10 pragas. Creio que todos nós conhecemos quando Deus foi tirar o povo do Egito, com mão forte, braço estendido através de Moisés e Arão. Deus operou ali sinais e prodígios maravilhosos, mandando aquelas 10 pragas sobre o Egito. E se você observar, a primeira e a segunda praga atingiram não só os egípcios, mas também os filhos de Israel. Mas a partir da terceira praga, Deus fez separação entre o Egito, que é o símbolo do mundo, dos ímpios, e a terra de Gósen, onde habitavam o seu povo, os filhos de Israel. A partir dali, da terceira praga, Deus não permitiu mais que as pragas atingissem o seu povo. Era separado. Todas as demais pragas foram atingindo os egípcios e foram devastando o Egito, mas a terra de Gósen, onde habitava o filho de Israel, ficava livre e isenta dessas pragas. Por quê? Porque Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve, entre o ímpio e o justo, entre aquele que tem uma aliança com ele através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, e aquele que não tem esta aliança. Irmãos, nós vivemos nesse tempo difícil. Eu falei dos alimentos pesteados, dos alimentos contaminados por venenos, e eu quero dar aqui uma orientação. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos alimentos, porque mediante a oração eles são santificados. Eu quero dar o texto, mas deixa o seu dedo ainda marcando o Salmo, que eu ainda vou voltar ali. No texto de 1 Timóteo, na carta a 1 Timóteo, no capítulo 4, nós encontramos no versículos 4 e 5 esta escritura que diz assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. E os versículos anteriores falam de alimentos. E o versículo 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Então aqui uma chave para você, meu irmão: não coma nada, não beba nada, sem antes orar, agradecendo a Deus aquele alimento e pedindo que Deus purifique e santifique, para que essas coisas não venham nos atingir, para que esses venenos, estas coisas, porque nós temos a promessa diz que se bebermos alguma coisa, algum veneno, alguma coisa, não nos fará mal. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal. Se comer ou se bebermos alguma coisa contaminada, uma vez que nós orarmos e pedirmos que Deus purifique e santifique, com fé, Ele fará isto. Eu, irmãos, não como nada sem orar e pedir que Deus purifique e santifique. E quando alguém vai orar e não pede, eu já, Senhor, purifica e santifica para nós, porque eu não sei se todos oram assim, mas eu quero te ensinar: não coma e não beba nada nas suas orações de ações de graças dos alimentos, sem antes pedir que Deus purifique e santifique aquele alimento e aquela bebida para você usar. Amém? Agora, Deus faz diferença. Olha o Salmo 91 novamente. Diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Irmãos, Deus tem falado a homens fiéis ultimamente que nós, os seus filhos, devemos decorar este salmo, devemos, mais do que decorar, viver este salmo. Ele tem que ser uma realidade para nós. Não é um amuleto, não é alguma coisa, não é uma poesia, é algo real e concreto nesses dias finais. Porque nenhum mal te sucederá, diz o versículo 10, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Versículo 11 responde: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás ao leão e à áspide, que são símbolos de demônios. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, uma outra versão diz: porque tão encarecidamente me amou,
eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. E com longuras de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Por isso é que Jesus disse que quando nós víssemos as fomes, os terremotos, essa confusão toda, ao invés de nós ficarmos apavorados, o que ele disse que nós devíamos fazer? Exultai e alegrai, porque a vossa redenção se aproxima. Por quê? Porque ele nos dá a proteção nessa situação. Amém? Mas se você tiver uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, senão você não terá esta proteção. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Isto fala de intimidade com Deus, irmãos. E nós só podemos ter intimidade com Deus através do novo nascimento e de uma íntima comunhão com Deus através do Espírito Santo. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é uma promessa gloriosa, porque nosso Deus, ele provê todas as coisas. É por isso que o Salmo 46, já que você está ali nos Salmos, vamos no Salmo 46. Muitas pessoas pensam que o Salmo 46 é poético. Eu considero essa linguagem não poética, mas uma linguagem profética. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pois que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Eu quero dizer para você que essas coisas vão acontecer na grande tribulação. Eu vou falar disso mais tarde. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplemos as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, isso aqui vai desse período das dores de parto até o final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, estão descritas aqui. As nações se levantam, bramam, mas Deus põe fim nesta coisaiada toda. O Senhor Deus é o nosso refúgio. O mar vai se agitar, as coisas vão ficar difíceis, mas aquele que confia no Senhor, ele nunca será abalado. Amém? Nós temos, irmãos, a proteção do nosso Deus, porque Deus sempre fez diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve, entre o ímpio e o justo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Essas coisas estão se aproximando, nós já estamos vivendo estas coisas, os terremotos, os maremotos, os furacões, os vulcões, os vendavais, os pés de vento, como nós costumamos chamar por aqui, estas coisas. E quando você vir essas coisas virem sobre o Moarama, eu quero que você faça uma coisa comigo, porque eu quando vejo essas coisas, eu me levanto e começo a repreender essas coisas e ordenar que elas sejam mandadas para as alturas, lá para cima, que passa esse vento lá para cima. Um dia desse, não sei se você viu, veio uma tempestade, o céu ficou escuro e eu comecei a orar, Senhor, comecei a clamar a Deus e a repreender e a ordenar que aquilo subisse, e aquilo passou por cima de nós. Não sei se você se lembra disso. Há pouco tempo atrás houve um dia aí que virou noite de tarde, né? E é assim que nós temos que fazer, irmãos, assim que nós temos que ordenar e determinar que essas coisas sejam levadas para as estratosferas lá em cima, que Deus tenha misericórdia dos aviões e dos pilotos, mude de rumo, de rota, porque eles podem fazer isso, mas que esses ventos fiquem para lá, porque se eles descerem, eles causarão grandes estragos na face da terra, porque ao Senhor Deus pertence os escudos da terra. Aleluia. Então, os céus são os céus de Deus, diz a Bíblia, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Vamos exercer a nossa autoridade aqui contra
esses principados e essas potestades. Irmãos, esses sinais que nós estamos enumerando mostram exatamente essas coisas que nós estamos falando. E a Bíblia fala, então, desses grandes sinais que marcariam a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós estamos examinando aqui em Mateus capítulo 24, né? Esses sinais de terremotos, fomes em vários lugares na face da terra.